E se eu te dissesse que o animal mais misterioso e mágico da história pode ter realmente existido? Durante séculos, civilizações inteiras acreditaram e até juraram ter visto unicórnios. Sim, aquele ser lendário, um cavalo branco, majestoso, com um único chifre saindo bem do meio da testa. Só que tem um detalhe aqui: isso não vem só de lendas, não. Existem registros, mapas antigos, documentos oficiais e até relatos de exploradores, médicos e reis, descrevendo encontros com animais que se pareciam muito com unicórnios. E talvez o que você acha que é só fantasia tenha muito mais verdade do que parece. Mas, antes de qualquer coisa, de onde surgiu essa ideia? As primeiras referências aos unicórnios aparecem há mais de 2.500 anos. Textos da Pérsia, da Índia e da China descrevem criaturas com um único chifre, que eram vistas como sagradas. Elas representavam pureza, poder e proteção. E aqui vai uma curiosidade de explodir a cabeça. O próprio Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, escreveu sobre animais de um só chifre. E detalhe, ele não trata isso como mito. Ele fala como se fosse parte do mundo real. O mesmo vale para Plínio, o Velho, um dos maiores naturalistas da Roma antiga. Nos livros dele, ele descreve uma criatura selvagem, rápida, poderosa e com um chifre enorme no meio da testa. Tá achando pouco? Até na Bíblia tem menções a um animal chamado reém, que em algumas traduções antigas virou unicórnio. Mas se tanta gente acreditava, de onde vem essa história? Será que era tudo imaginação? Calma, porque a coisa vai muito além do que você imagina. Lá pelo século XIII, comerciantes que viajavam pela Ásia e pelo Ártico começaram a vender algo que deixou a elite europeia completamente obcecada: o famoso chifre de unicórnio. Parece brincadeira, né? Só que eles juravam que aquele chifre tinha poderes mágicos. Servia para curar doenças, neutralizar venenos, afastar o mal e trazer sorte. Para você ter uma ideia, reis e rainhas pagavam fortunas por uma única peça dessas. Só que tem um detalhe que eles não contavam. Esses chifres de unicórnio eram, na verdade, presas de narval. Se você nunca viu um, o narval é um mamífero marinho que vive nas águas congeladas do Ártico e que tem uma presa longa, retorcida, saindo bem do meio da cabeça. Para quem nunca viu um animal desses, e na época quase ninguém tinha visto, aquilo parecia, sim, um pedaço de um unicórnio de verdade. E adivinha, essa mentira virou verdade, e por séculos os chifres de narval circularam pelos castelos da Europa, guardados como se fossem relíquias sagradas. Mas será que toda essa obsessão surgiu só por causa de um golpe? Na verdade, não. Aqui entra um outro detalhe que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que muda completamente essa história. Existiu sim um animal que parecia muito, mas muito, com o que hoje a gente imagina quando pensa em unicórnio. O nome dele: Elasmotherium sibiricum. Sabe o que ele era? Um parente distante dos rinocerontes, só que gigantesco. Media mais de 2 metros de altura, pesava cerca de 4 toneladas e tinha, sim, um enorme chifre no meio da cabeça. E agora segura essa. Por muito tempo, os cientistas achavam que esse animal tinha sido extinto há centenas de milhares de anos. Só que não. Pesquisas mais recentes descobriram fósseis que indicam que o Elasmotherium pode ter vivido até 39 mil anos atrás. Isso significa que ele provavelmente cruzou o caminho dos primeiros seres humanos que habitavam a Europa e a Ásia. Ou seja, a imagem do unicórnio pode, sim, ter nascido de encontros reais entre nossos ancestrais e esses verdadeiros gigantes da natureza. Imagina só, você vivendo há dezenas de milhares de anos, andando por uma planície da Sibéria e, de repente, dá de cara com um bicho do tamanho de um caminhão, com um chifre colossal brilhando na luz do sol. Não ia ser difícil acreditar que aquilo tinha poderes mágicos, né?
Mas não para por aí. O fascínio pelos unicórnios não é só sobre um animal diferente. Ele representa algo muito maior. O unicórnio, na verdade, é um símbolo, um arquétipo que mora dentro da nossa mente. Ele é a representação do impossível, do inatingível, do perfeito, da pureza e, principalmente, do que não pode ser domado. E não é à toa que, até hoje, o unicórnio aparece em bandeiras, brasões, livros, filmes e até no nome das startups, que valem mais de US$ 1 bilhão. Sabe por quê? Porque são tão raras, tão improváveis, que ganharam esse nome. O mais curioso é que, apesar de nunca termos visto um unicórnio real andando por aí, a nossa mente insiste em acreditar que, talvez, ele esteja escondido em algum lugar. No fundo, o unicórnio não é só um animal. Ele é uma ideia que nunca desapareceu da nossa história e, provavelmente, nunca vai desaparecer.